Olá, meu nome é Alessandra Ribeiro, sou professora universitária e pesquisadora do comportamento e desenvolvimento humano. Sou também idealizadora do projeto Apoema Diálogos e Movimentos. Mas gosto mesmo de dizer que sou uma eterna aprendiz. E por isso, hoje, eu quero começar a minha fala compartilhando com vocês uma história que aprendi. Numa tarde de verão, um rabino chamado Rafael resolveu convidar os seus discípulos para um passeio de carroça. Rapidamente, todos se arrumaram, subiram na carroça e pegaram a estrada. Um pouco mais adiante, eles encontraram dois outros discípulos desse rabino. E estes fizeram menção de se juntar ao grupo inicial. O rabino parou a carroça, os dois subiram e lá se foram todos juntos passear. Um pouco mais adiante, após uma curva da estrada, um outro discípulo apareceu. Fez sinal para que o rabino parasse, para que ele pudesse também se juntar ao grupo. No entanto, quando o rabino parou a carroça, ele percebeu que a carroça estava lotada. O discípulo, então resignado, fez com as mãos: podem seguir, eu fico por aqui. Porém, o rabino não aceitou essa decisão. Olhou para aqueles que já estavam na carroça e disse: irmãos, hoje nós teremos que aprender a amar um pouco mais uns aos outros. Somente assim haverá espaço para mais um. Quando a gente para pensar nas possíveis mensagens que essa história nos traz, nós nos deparamos com a questão do espaço. E quando nós pensamos na questão do espaço, geralmente nós lidamos com algo que é limitado, algo que tem parâmetros limitados. Para que a gente reverta essa percepção que nós temos sobre o espaço, sobre a escassez diante dele, e percebamos a abundância que pode vir dele, nós precisamos alterar os nossos padrões. Voltando à história da carroça, o rabino precisou fazer isso. E ele tinha várias opções. Ele poderia pedir para que os que já estavam na carroça se reorganizassem, se reacomodassem. Ele poderia pedir para que um sentasse no colo do outro. No entanto, a escolha dele foi o amor. E quando o rabino faz essa escolha, quando ele opta pelo amor, ele está trazendo uma mensagem de auto-organização. Ele está traduzindo o amor em cooperação, transparência, empatia. Todos esses valores que hoje em dia nós precisamos desenvolver, acolher e praticar em prol de espaços mais harmoniosos e pessoas mais felizes. Acontece que nem sempre esses valores estão conscientemente presentes no nosso cotidiano. Temos uma vida tão corrida e tão atribulada que às vezes esquecemos de olhar para ela com a calma que ela merece. Pensando sobre isso, me veio à mente, me veio à memória uma outra comparação. A comparação de mapa e território. Tudo a ver com espaços, né? Quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar que ainda não conhecemos, nós, geralmente, pesquisamos sobre esse lugar. Nós vamos lá no Google Maps, mapeamos aquele lugar, pontuamos os lugares que nós queremos visitar, os pontos turísticos, e fazemos um roteiro. Embarcamos, seguimos a nossa viagem e aí chegamos ao nosso destino. Quando lá estamos, percebemos que há muito mais a ser visto, a ser explorado do que nós conseguimos mapear. Essa é a diferença de mapa e território. Mapa é algo estático, é algo que nos serve como referência, mas que nunca pode ser tomado como a única referência sobre algum espaço.
Agora, o território é dinâmico. Ele é movimento puro. E por que eu digo isso? Porque a gente pega, arruma as malas, vai, faz a nossa viagem, chega lá, passa nos pontos turísticos que nós havíamos programado, mas em cada um deles nós vamos descobrir coisas que no mapa não estavam descritas. E mais do que isso, nossa percepção desse passeio é única. Nossas memórias deste passeio são únicas. E assim nós construímos uma outra visão daquele território. E essa é a grande diferença entre mapa e território. Mapa é estático, território é movimento. Território é para ser explorado, território é para ser descoberto. E é isso que nós fazemos quando nós vamos a algum lugar que nós nunca fomos. Nós olhamos aquele lugar com os olhos de uma criança de 7 anos explorando a vida. E quantas vezes nós não fazemos isso diante das nossas relações? Nós mapeamos as nossas relações e esquecemos que elas podem se tornar ou devem ser territórios. Acreditamos que nos conhecemos e conhecemos aqueles com os quais nós nos relacionamos, mas esquecemos da nossa humanidade, da nossa capacidade diária de transformação, de ressignificação e de ampliação do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir diante da vida. Olha só, se nós podemos nos transformar e nos percebermos em transformação, por que não um outro? Acontece que nós nos desacostumamos com a nossa própria humanidade. Estamos tão cheios de coisas para fazer no dia a dia que muitas vezes esquecemos de incluir neste roteiro diário um espaço para olharmos para nós mesmos e para as nossas relações. Não numa perspectiva quantitativa, mas numa perspectiva qualitativa. Com isso, nós esquecemos da abundância da vida. Nós nos esquecemos que a vida resiste a definições, que ela não é uma prova de múltipla escolha, e sim uma questão aberta, e o mundo está cheio de respostas. Nós só precisamos nos permitir procurar. No entanto, quando nós falamos em encontrar novas respostas, nós também temos que pensar em como fazer novas perguntas. E para que nós façamos novas perguntas, nós precisamos de uma condição: estarmos presentes. Quando eu penso em presença, me vem à memória algo que aprendi em um dos livros que li do Rabino Newton Bonder. Ele nos diz que a presença é a ferramenta da felicidade e ela vem por meio da nossa inteligência. A medida da nossa inteligência, segundo ele, é a qualidade das nossas relações. E as nossas relações se estabelecem pela forma com a qual nós nos comunicamos. Para ilustrar melhor essa relação entre comunicação, presença e controle, ele faz uma analogia muito interessante. Ele usa as figuras de quadros, janelas, portas e portais. Segundo ele, quando nós estamos diante de um quadro, não existe uma comunicação. A comunicação que existe ali não é real, porque não há interação. A relação que se estabelece é a relação eu-isto, porque nós não estamos diante do artista, nós estamos diante daquilo que ele quis que nós víssemos. Assim sendo, se pararmos para pensar, quantas de nossas relações não se estabelecem por meio desta percepção, eu-isto? Quantos de nós e quantas vezes durante o nosso dia a dia nós não coisificamos as pessoas com as quais nós nos relacionamos? A segunda analogia que ele faz é em relação às janelas.
As janelas nos trazem uma imagem real do mundo externo. No entanto, a relação que se estabelece com esse mundo externo, ela ainda é restrita, porque nós estamos protegidos pelos parapeitos dessas janelas. Nós ainda exercemos um controle extremamente grande diante dessa relação. Tanto é que nós podemos abrir a janela, fechar a janela, não abrir a janela e ainda assim nós estamos nos relacionando com a imagem que está lá fora. Acontece que muitas vezes essas relações, essa postura que nós tomamos diante dessa imagem, desse mundo externo que está diante de nossa janela, é uma relação dentro dos seguintes parâmetros. Está acontecendo isso lá, mas não está acontecendo comigo. Eu me coloco nessa relação, mas de uma forma extremamente reservada. Ou seja, eu ainda não estou presente, eu ainda tenho controle pleno diante dessa situação. A terceira analogia que ele faz é em relação às portas. Se a gente parar para pensar, a porta é a forma com que as pessoas entram na nossa casa. E se eu for trazer, e se eu trouxer isso para algo figurado, a porta, diante da forma com que eu me comunico com as outras pessoas, é a minha permissão para que os outros cheguem até mim. Uau! Agora sim eu tenho uma relação dinâmica. Eu tenho uma relação onde não somente eu posso ir até o outro, mas também o outro pode chegar até mim. Me conhecendo com as minhas qualidades, com os meus defeitos, diante de toda a minha vulnerabilidade. É por isso que muitas vezes nós não nos sentimos muito confortáveis diante dessas relações, porque elas exigem que nós estejamos presentes, elas exigem que nós estejamos dispostos a trocar com o outro. A quarta e última analogia que ele nos traz é em relação aos portais. Quando a gente busca na literatura, quando a gente busca dentro de uma visão figurada, né, dentro de uma percepção figurada, a questão dos portais, portais por si só são transformadores, são disruptores. É algo que quando eu atravesso, eu me transformo. E é assim que acontece com as relações que nós permitimos que se transformem em portais. Eu me coloco completamente presente nessa relação. Eu me coloco disposto e disponível a interagir com o outro, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, mas principalmente aceitando, acolhendo os defeitos, as qualidades, a humanidade do outro e a minha também. É essa relação que é a relação que nós procuramos dentro da perspectiva de qualidade. É essa relação que me permite transformar o amor em cooperação, em transparência, em empatia. É essa relação que me permite trocar mapas por territórios. É essa relação que me permite me colocar, que permite que eu me coloque diante do outro assim como eu. Eu acho muito interessante essa proposta, essa visão que o Rabino Newton Bonder traz para nós. Essa obrigatoriedade da presença para aqueles que querem viver uma vida em plenitude. E viver uma vida em plenitude é viver uma vida feliz. Porque ser feliz não quer dizer que nós não nos deparemos com todos os desafios da vida, mas sim que nós adotemos uma nova postura diante deles, uma postura de resiliência, de transparência, de cooperação, de acolhimento, de entendimento e principalmente que nós nos posicionemos diante de tudo isso por meio de uma mente transgressora, revogadora, questionadora, que faz com que nós nos movimentemos em prol de um mundo melhor.
Esse é o convite que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Vamos tentar ressignificar o nosso olhar. Vamos tentar aprender a ver a vida não com os olhos da nossa mente, não só com aquilo que nós já sabemos, mas estarmos abertos, nos colocarmos numa postura aberta para aprendermos justamente por meio daquilo que a gente ainda não consegue ver, mas que o outro pode compartilhar conosco e pode fazer com que esse processo se torne ainda mais fácil. Eu convido a você a assistir todos os vídeos, a ouvir todos os depoimentos, a compartilhar esses vídeos, esse conhecimento com todos que você conhece, com aqueles que você não conhece também, mas que nós possamos, por meio deste movimento, plantar as sementes da felicidade, para que, num futuro muito próximo, nós possamos ter cidades inteligentes permeadas por pessoas felizes. Muito obrigada a todos.